Em que estágio estamos na competição acirrada pelo desenvolvimento de tecnologias de ultimíssima geração na parte de semicondutores e inteligência artificial entre China e Estados Unidos? Se comenta que os Estados Unidos têm uma vantagem de 6 a 9 meses. O que se diz aí em Pequim? Uma das grandes coisas, perdão, e mais importante de enfatizar, sem dúvida, é o nível educacional norte-americano. E o que o Trump revelou, não é, e que era uma coisa que a gente sempre achava que não era tão relevante, foi a presença do Estado nas universidades americanas como grande financiador da inovação. Então, os Estados Unidos têm aí um sistema universitário muito importante, relevante, e que é o grande fomentador de descobertas, de desenvolvimentos, e, claro, tem uma indústria pujante que se dedica à pesquisa e desenvolvimento. Mas vamos observar algumas coisas que são importantes. Hoje em dia, a China gasta muito mais com pesquisa e desenvolvimento do que os Estados Unidos. A China, contrariamente àquilo que a gente afirma muitas vezes, é o país que mais registra patentes inovadoras no mundo, mais do que os Estados Unidos. A China conseguiu aí, através de determinados processos, se transformar na grande fábrica global. Embora a gente tenha muitas críticas, nós não podemos deixar de levar em consideração que não foram os chineses que fizeram este processo. Os países, basicamente, terceirizaram a sua manufatura porque justamente estavam transferindo para a China a questão ambiental, da poluição, e também porque tinham grandes ganhos com isso. Então, os chineses olham para os Estados Unidos, em primeiro lugar, com a questão universitária, e veem na tecnologia um elemento importante de relevância dos Estados Unidos. Agora, há uma coisa importante a enfatizar, William. Há 15 anos, eles disseram que teriam 2 universidades entre as 20 principais do mundo. Lograram isso. Agora, eles querem ter 5. Nos próximos 10 anos. Então, a gente observa que isso é um processo paulatino para a aquisição de conhecimento. E, obviamente, que com investimento, com o Estado presente nesse tipo de situação, obviamente que eles estão buscando aí diminuir cada vez mais este gap. E, claro, que entendem que os Estados Unidos têm uma vantagem muito competitiva nisso, mas é um processo e, como tudo aquilo que os chineses sempre fazem, não é uma coisa que vai ser resolvida em 1 ano ou 2, mas que vai ser aí um objetivo dos próximos 5 anos, como foi determinado pelo próprio 55º plano aí que eles fizeram, o 15º ano, o 15º plano que eles fazem, e que claramente está muito acentuada a questão do avanço tecnológico. Está comprovado já, né, William, que a China tem andado a passos muito mais do que largos em relação à inteligência artificial, à economia digital. Se você olha, por exemplo, o último relatório da UNCTAD, o World Investment Report, é muito interessante ver o que está acontecendo hoje. Os Estados Unidos aumentaram muito a capacidade de atrair investimentos, em linhas gerais, né, e a China diminuiu a atração desses investimentos, o que pode parecer para a China ruim, né, no primeiro ponto de vista. Mas quando você vai além da página 2, 3, ali você vai ver o seguinte, que a China tem exportado investimento estrangeiro direto para Vietnã, para Malásia, para toda a sua base ali, de alguma forma, aliada no Sudeste Asiático. Então, a China já está num processo onde ela consolidou tanto investimento, consolidou uma base fabril tão forte e tem avançado, de novo, como eu já disse, a passos largos no campo da economia digital, que ela já tem até exportado esse tipo de tecnologia. E se houve uma diminuição do investimento estrangeiro direto no mundo no ano passado, na casa de 14%, 15%, a economia digital, em termos de investimento, cresceu 100%. Então, não há dúvida de quem dominar a infraestrutura digital nos próximos anos vai, de alguma forma, ter um peso muito forte na economia mundial. E os Estados Unidos hoje, dos top 10 investimentos grandes de Greenfield em economia digital, concentraram 30% a 40% desses investimentos. E a China tem corrido atrás. Eu não duvidaria da capacidade chinesa, como o próprio Marcos disse, nos próximos anos, conseguir, de novo, né, rapidamente encostar nos Estados Unidos, gerando algum tipo de ameaça no campo da inteligência artificial. Não duvidaria disso. Vamos ver o contrário. É tal o perigo de inteligência artificial, inclusive no equilíbrio estratégico entre as duas superpotências,
que, digamos, do ponto de vista utópico, a gente poderia pensar, ou melhor, ter esperança de que eles se entendessem sobre alguma forma de controle e regulação? Isso está completamente fora do mapa, a inteligência artificial. Esse é um elemento definidor de quem vai ser a potência hegemônica. Os Estados Unidos procuram manter essa dianteira, pode ser fútil? Pode, porque a China tem condições de romper a barreira tecnológica, não se sabe, né? Isso é um segredo de Estado, é um segredo fabril, é um segredo militar, enfim, ninguém vai saber. Os Estados Unidos, por enquanto, detêm essa primazia nos processadores de última geração. Eu creio que o breakthrough quântico vai ser um momento em que Estados Unidos e China estão numa corrida enorme, né, para ver quem consegue aprimorar os algoritmos quânticos e diminuir o erro associado aos processadores quânticos. E, em primeiro lugar, os avanços estão acontecendo de lado a lado. Agora, tem um fator associado à inteligência artificial que é a energia. É disponibilidade de energia, porque são altíssimos níveis de consumo de energia para refrigeração, para processamento. Nesse sentido, os Estados Unidos podem estar numa posição melhor. A China não tem a disponibilidade de energia que os Estados Unidos têm. Então, você tem um fator, vamos dizer, de ultimíssima geração, que é a capacidade de processamento e o teu capital humano capaz de desenvolver os sistemas, e tem um fator da velha guarda, que é a energia hard para fazer refrigeração, para fazer o processamento propriamente dito. Nesse momento, os Estados Unidos estão na dianteira. A questão é, a gente vai para um mundo de conflito ou para um mundo de aparente, eu não vou dizer cooperação, mas entendimento, né, de concórdia? Se a gente for para um mundo de conflito, quem conseguir o breakthrough vai ser que nem a corrida nuclear, né? Quem conseguir primeiro saltar ganha a dominância. E aí o inicial, outro, né? Como a gente viu no inicial e o outro vem. Na Guerra Fria foi exatamente isso. Exemplo. O outro vai chegar. Então a gente pode pensar, no limite você vai para um equilíbrio estático em que ninguém vai ganhar. Num cenário mais otimista, há um entendimento e a humanidade toda sai beneficiada por esse quadro. Num cenário mais pessimista, tipo Guerra Fria, você entra para uma partição que já existe, né? Uma partição de padrão tecnológico. A China é uma tecnologia fechada, sistemas próprios. Ela abre para os países com quem ela queira ter negócios enfim. Então, não sei, mas o que eu posso dizer é que hoje os Estados Unidos estão na dianteira e vão querer manter isso, custe o que custar. O acesso a esses processadores de ultimíssima geração vai ser vedado aos chineses até o último instante.